Olá amigos, pessoas queridas, estamos iniciando mais uma semana e é uma alegria poder iniciar essa semana podendo compartilhar com você mais uma vez da preciosa palavra de Deus. É sempre muito bom, prazeroso poder ter essa oportunidade de compartilhar com você ao iniciarmos mais uma semana de uma porção da palavra de Deus, e nessa palavra extrairmos lições tão importantes para a nossa vida e também para o nosso coração. Você tem refletido acerca da maneira como você tem vivido os seus dias? Será que a maneira que nós temos vivido a nossa vida realmente prioriza as coisas que de fato são importantes na vida? Na devocional de hoje eu quero falar acerca do grande segredo da vida, que é vivê-la com sabedoria. Mas antes de entrarmos na nossa devocional, eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado e tem compartilhado aqui as mensagens que temos compartilhado. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado semanalmente nas nossas devocionais. E quero fazer um convite a você que porventura esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, você possa se inscrever e também nos ajudar aí a proporcionar a disseminação da palavra de Deus. E nessa semana eu quero fazer um pedido especial a cada um de vocês. Eu gostaria que vocês pudessem compartilhar, passar adiante essa mensagem, que certamente será uma mensagem que abençoará a sua vida, que você possa abençoar outras pessoas compartilhando com o maior número de pessoas que você puder, e ao compartilhar a mensagem que você também possa incentivar as pessoas a se inscreverem. Eu gostaria muito que todos os inscritos do nosso canal pudessem, durante essa semana, conseguir outros inscritos para o nosso canal. O nosso objetivo único é poder compartilhar a mensagem bíblica, a mensagem da palavra de Deus, e abençoar o maior número de pessoas possíveis a partir dessa palavra. Então quero contar com você. Sei que muitas pessoas já têm sido aí muito parceiras, colocando no seu status de WhatsApp ou transmitindo para outras pessoas a mensagem. Eu gostaria de continuar contando com você, que você possa nos ajudar nesse projeto, que é um projeto que tem o objetivo de abençoar vidas através da palavra de Deus. O texto bíblico para nossa devocional então se encontra no livro dos Salmos. Não é um salmo escrito por Davi, como na maioria dos salmos, é um salmo escrito por Moisés. E o Salmo 90, no verso 12, diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. É um pedido que ele faz a Deus, que Deus o ajude a contar os seus dias, de maneira a alcançar um coração sábio. A nossa vida ela é uma sucessão de dias, semanas, meses e anos. A Bíblia ela fala que a nossa vida é um tempo muito breve. Alguns textos bíblicos vão comparar a vida como sendo uma neblina, um sopro, algo muito momentâneo, algo muito passageiro. E nós devemos sempre pensar nisso, que a nossa vida é finita, que o nosso tempo de vida é limitado. E pensando nisso, nós conseguimos então refletir como temos vivido e aproveitado os nossos dias de vidas. Alguém fez uma comparação bastante interessante, que às vezes nós usamos a nossa vida ou vivemos a nossa vida como quem usa um tubo de pasta de dente. Quando o tubo de pasta de dente ou creme dental está novinho, nós usamos ele de maneira exagerada, sem medirmos ali a quantidade que queremos usar. Mas à medida que percebemos que aquele tubo de creme dental está acabando, nós vamos espremendo, vamos aproveitando, vamos economizando para que possamos extrair dele a maior quantidade de creme dental que pudermos. E às vezes é isso que acontece com muitas pessoas. Gastam os seus dias, vivem os seus dias de maneira impensada, irrefletida, e só depois, quando percebem que
os seus dias já se passaram em muitos anos, é que elas começam a perceber que não valorizavam, né, como deveriam, né, os dias que o Senhor, né, as concedeu. Mas embora a vida seja um tempo muito curto, né, algo muito passageiro, a vida é algo precioso. O dom da vida que Deus nos concede é algo maravilhoso. E por isso nós não devemos desperdiçar um dia de vida sequer que Deus nos concede. Os nossos dias precisam ser vividos de maneira significativa, de maneira intensa, de maneira prazerosa, e de maneira também responsável. É dessa maneira que nós devemos viver, né, os nossos dias, aproveitando ao máximo e nunca nos esquecendo daquilo que é o principal, daquilo que é o mais importante nas nossas vidas. Um grande professor, filósofo e escritor do contexto brasileiro, Mário Sérgio Cortella, ele diz que a vida, ela é breve, mas não precisa ser pequena. Então, embora a nossa vida, biblicamente, seja comparada como um sopro, como uma neblina que logo se dissipa, ela precisa ser vivida de maneira significativa e de maneira intensa, porque os nossos dias precisam fazer com que a nossa vida se torne uma vida bem vivida. Então, no texto que nós lemos, Moisés, que escreveu esse salmo, ele está fazendo uma reflexão acerca da sua vida e ele entende o quão frágeis nós somos, o quão passageiros são os nossos dias, quão repentina é a nossa vida. E diante disso ele pede a Deus que ajude a contar os seus dias de maneira a alcançar sabedoria. Quando ele pede a Deus que o ajude a contar os seus dias, ele está pedindo a Deus que Deus o ajude a não desperdiçar os dias da sua vida, mas que esses dias possam ser vividos de maneira sábia, de maneira significativa e que esses dias não venham ser desperdiçados. O grande segredo da vida é vivermos e valorizarmos as coisas que de fato são as coisas importantes que devem ser vividas por cada um de nós. E será que aquilo que nós temos nos agarrado, será que as coisas que temos vivido com maior intensidade, será que as buscas que fazemos enquanto vivemos realmente são as coisas mais importantes e são as coisas principais a serem vividas por cada um de nós? É importante fazermos essa reflexão de como temos vivido os nossos dias, para que nós não venhamos desperdiçar nenhum dia sequer na nossa vida. A nossa vida, ela é única, ela não volta a se repetir. Nós não teremos outra chance para revermos aquilo que não soubemos viver durante a nossa vida. Nós não teremos outra chance para compreendermos as coisas que são importantes e que são as principais que devem ser vividas por cada um de nós. A vida é uma oportunidade única. Por isso nós devemos refletir a cada dia como temos vivido as nossas vidas. Existe uma canção que certamente todos nós conhecemos e a letra diz: é preciso saber viver. E realmente nós precisamos aprender a viver, a saber vivermos. E por isso Moisés pede a Deus que Deus dê a ele condições de contar os seus dias, que ele saiba viver bem, de maneira a encontrar um coração sábio. Deus é o autor e o dono da nossa vida. E ninguém melhor do que Deus para nos ajudar a contar e a viver uma vida bem vivida. É Ele que conhece os nossos dias, é Ele que determina o tempo de vida de cada um de nós. Então ninguém melhor do que o próprio Deus, que é o dono da nossa vida, para nos ensinar como vivê-la de maneira significativa, intensa e de uma maneira bem aproveitada. Uma outra coisa importante é: Deus é eterno. Deus não está limitado ao tempo como nós. Então Deus, sendo eterno, Ele sabe nos ensinar muito bem como vivermos a brevidade da vida, os nossos dias de vida.
possamos buscar em Deus a sabedoria necessária para vivermos a vida que Ele proporciona a cada um de nós. E uma outra coisa é que a ajuda de Deus, quando buscamos ajuda em Deus para viver a nossa vida, nós não iremos desperdiçar a vida que Deus nos concede. Dias não aproveitados é como se eles não fossem contabilizados na nossa vida. Dias não aproveitados são dias desperdiçados. Por isso nós precisamos pedir a Deus que Ele nos ajude a não desperdiçarmos os dias que Ele tem nos concedido. Existe uma lenda que conta acerca de uma mulher pobre, uma criança no colo, e ela passa diante de uma caverna e de maneira misteriosa ela ouve uma voz dizendo: entre, pegue tudo o que você puder, mas não se esqueça do mais importante. Aquela mulher então, de maneira curiosa e atendendo aquela voz misteriosa, ela entra naquela caverna e ela se surpreende porque ali existe ouro, pedras preciosas e muitas joias valiosas. E ela então se encanta com toda aquela riqueza. E ela então começa a pegar algumas pedras preciosas, algumas joias. E ela então, por um momento, ela coloca aquela criança que ela carregava no colo, no chão. E ela então começa a buscar meios de poder carregar o maior número ou quantidade de peças preciosas, joias, para fora da caverna. E aquela voz misteriosa diz novamente para ela: faltam poucos minutos, pegue o que você puder, mas não esqueça do mais importante. A mulher continua então ali, encantada em pegar a maior quantidade de coisas que ela pudesse, e aquela voz dá o último aviso que a porta da caverna se fecharia. Aquela mulher então sai, com toda aquela quantidade de coisas que ela pôde pegar, riquezas que ela pode pegar, e quando a caverna se fecha, ela então lembra-se que deixara para trás o seu filho de colo. E aquele tesouro durou pouco tempo, mas a amargura daquela mulher foi por toda a sua vida. Essa é apenas uma história, é apenas uma lenda, mas uma história que ilustra muito bem a nossa vida. A nossa vida é esse tempo onde nós temos a oportunidade de aproveitar a vida e somos nós os responsáveis por aproveitá-la da forma que nós julgamos ser a melhor forma de viver. Mas existe uma advertência que enquanto vivemos nós não podemos esquecer daquilo que é o mais importante. Aquela mulher encantada com tantas riquezas se esqueceu daquilo que era o mais importante, que era o seu filho de colo. Somos advertidos a não esquecer o mais importante, o principal na nossa vida. E quais são as coisas importantes e as principais coisas na nossa vida? Primeiramente, nós precisamos nos lembrar que Deus precisa ser uma prioridade na nossa vida. O próprio texto bíblico diz que devemos buscar em primeiro lugar Deus e o seu reino, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Devemos nos lembrar dos valores espirituais, devemos nos lembrar das nossas amizades, da nossa família, devemos nos lembrar de um caráter que seja um caráter aprovado por Deus e também pelos homens. Devemos nos lembrar que a presença de cada um de nós nesse mundo precisa ser uma presença marcante, onde a nossa companhia possa ser uma boa companhia para aqueles que nos acompanham durante a jornada da vida. Então, diante de muitas coisas que nós corremos atrás, nós não podemos nos esquecermos das coisas mais importantes a serem vividas por cada um de nós. Os tesouros que devemos acumular nessa vida não são os tesouros que são comprados por dinheiro. Não, esses não são os tesouros ou as coisas mais importantes na nossa vida. Tem pessoas que vivem uma vida inteira agarrada e correndo atrás de coisas
que o dinheiro compra. Mas quando nós partirmos, ou quando Deus chamar pelo nosso nome, nada do que compramos com dinheiro nós iremos levar junto de nós. Tudo o que acumulamos e que é mensurado por valores monetários são coisas que o homem não leva, depois da sua existência. Por isso devemos pensar naquilo que é o principal, naquilo que é o mais importante. A porta da nossa vida um dia ela se fechará como a porta daquela caverna. E quando a porta da nossa vida se fechar, não existirá nenhuma outra oportunidade para voltarmos atrás e fazermos aquilo que deixamos de fazer ou de voltar atrás e buscar as coisas mais importantes que deveriam ser vividas ou devem ser vividas por cada um de nós. O tempo oportuno para fazermos boas escolhas, o tempo oportuno para escolhermos as coisas mais importantes é hoje. O tempo presente é o tempo propício para fazermos boas escolhas e realmente escolhermos viver as coisas que são as mais importantes. É por isso que o texto bíblico lido nessa manhã, ele é um texto onde o salmista ele pede ao Senhor sabedoria para viver os seus dias, para que ele possa fazer boas escolhas, para que ele possa selecionar e priorizar as coisas que de fato devem ser vividas com prioridades na nossa vida. Hoje, segunda-feira, não é apenas mais um dia. É uma oportunidade nova dada por Deus para vivermos as coisas importantes e as coisas prioritárias que devemos aprender com Deus a vivermos diariamente na nossa vida. Hoje é uma oportunidade dada por Deus para vivermos um dia significativo, um dia intenso e um dia bem aproveitado na presença de Deus. Nós não sabemos a soma dos nossos dias. Nenhum homem nasce sabendo qual é a soma dos seus dias. O tempo concedido por Deus a nós deve ser um tempo vivido com sabedoria, um tempo vivido de forma onde tenhamos a capacidade de priorizar as coisas que são importantes. Cada momento de vida é único, é inédito e nenhum dia volta a se repetir na nossa vida. Por isso devemos refletir como temos vivido os nossos dias. Quais são as coisas às quais temos nos agarrado e temos dado prioridades a ela. Que nós não venhamos nos esquecermos de priorizar as coisas que são importantes na nossa vida. São essas coisas que devem ocupar o tempo da nossa vida, os dias da nossa vida. São nessas coisas que nós devemos intensificar a nossa existência e os nossos dias de vida. Que nós possamos nos lembrar que o grande segredo da vida é vivê-la com sabedoria. E somente Deus, o autor e dono da nossa vida, pode nos dar essa sabedoria para vivermos uma vida bem vivida. Quero registrar aqui o meu carinhoso abraço a todos vocês. Quero desejar que Deus abençoe muito o seu dia e também a sua semana. Desejo que cada um de nós possamos ter essa sabedoria de vivermos de maneira sábia, significativa e de maneira muito proveitosa os dias de vida que o Senhor concede a cada um de nós. Que possamos fazer da nossa vida um espetáculo maravilhoso para a glória de Deus. Que possamos viver os nossos dias da melhor forma que pudermos, escolhendo as coisas mais importantes que a vida pode nos proporcionar. E certamente, quando a porta da nossa vida se fechar, iremos ter contentamento e alegria de poder olhar para trás e perceber que fizemos boas escolhas, que priorizamos coisas importantes e fizemos da nossa vida algo prazeroso, intenso e significativo na presença do nosso Deus. Um forte abraço, que Deus te abençoe e se Ele nos permitir, na próxima semana nos encontraremos em mais
uma devocional semanal. Não esqueça de compartilhar com o maior número de pessoas que você puder essa palavra que certamente abençoou o seu coração e também irá abençoar tantas outras pessoas que ouvirem essa mensagem. Fique com Deus e até a próxima semana.